Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, ou pelo canal da Sky, ou mesmo aqueles irmãos que nos veem pelas nossas plataformas no YouTube. A todos, irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas, nós temos recebido comentários de irmãos de outras igrejas, servos do Senhor, irmãos nossos. A todos nós saudamos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso momento da doutrina, logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós hoje vamos abordar também um assunto que é bem conhecido nos evangelhos. Naquele momento da prisão de Jesus, o que acontece ali está descrito no capítulo 14 de Marcos e também no capítulo 18 do Evangelho de João. No momento, que eles vieram para prender Jesus, há uma coisa muito interessante nesse contexto ali, que também serve como ensino. Judas, que já tinha preparado tudo para entregar Jesus, ele havia combinado com aqueles que veriam prender Jesus que ele seria identificado entre todos que estavam, principalmente entre os apóstolos, ele seria identificado com um beijo. Então Judas se aproxima e beija Jesus. Judas Iscariotes beija Jesus. Naquele momento, então, eles vieram prender Jesus. Nesse momento, primeiro entender esse fato aí do beijo de Judas, Todo mundo fala sobre o beijo de Judas. Para o crente, há um ponto importante, só abrindo um parênteses no que eu vou comentar depois, que é o objetivo da nossa palavra hoje, mas só abrindo um parênteses, esse fato do beijo de Judas identificar Jesus, quer dizer, Jesus é identificado para os seus inimigos com um beijo, isso tem um significado importante. O que é o beijo? O beijo é um instrumento, o que você usa para o beijo? A boca, Então há alguma coisa que nós precisamos estar atento, porque nós podemos ferir a igreja, que a igreja é corpo de Cristo, aquele povo que Deus escolheu, que separou, batizou com o Espírito Santo, que Deus tem operado. Como é que você pode ferir? Você pode ferir às vezes com a boca. Como? Com a sua fala, às vezes uma coisa que você diz que não é do Espírito, entendeu? Que às vezes próprio da sua razão, às vezes coisas muito sérias que você fala, e isso que você fala, você expõe a igreja, a sua igreja. Expõe o quê? Expõe aos inimigos. Às vezes você faz um comentário dentro do seu lar, com pessoas que não estão ainda entendendo, que não conhecem, ou às vezes até aqueles que são inimigos da igreja, e você com a boca, você entrega, ali, você beija, é o beijo que entrega, da traição, que ali entrega. Jesus ali também pode ser a igreja, eu já disse isso outras vezes, a igreja, Jesus em alguns momentos funciona como igreja. Que eu estou falando da igreja de Cristo, não estou falando
simplesmente de uma religião, estou falando de povo. Tu tem que ter muito cuidado, porque às vezes, no momento da sua fala, você pode ter um comportamento como o de Judas, quer dizer, entregar para o inimigo, né? Às vezes faz um comentário sobre uma necessidade, um problema na igreja, alguma coisa interna da igreja, e às vezes alguma coisa que você não entendeu bem, mas que você fala e que você expõe. Isso é um perigo. Muito bem. Voltando aqui ao tema, naquele momento, Pedro, o texto de João mostra isso, Pedro pegou a espada e um daqueles que vieram ali para prender Jesus foi Malco, o servo do sumo sacerdote. Era um servo do sumo sacerdote. Havia uma oposição muito grande da religião, né? O sumo sacerdote ali representava toda a tradição religiosa de Israel. E aquele homem, aquele servo do sumo sacerdote, veio ali também. Então Pedro pegou a espada de uma forma violenta, tocou a espada e arrancou a orelha direita do Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele não fizesse aquilo, que ele não lançasse a mão daquilo, que não seria aquele recurso, repreendeu. Então, veio o milagre, Jesus pegou, a orelha, foi lá e colocou no lugar, curou o homem daquele fato que tinha acontecido, daquela agressão que havia havido. Bom, vamos entender alguma coisa disso aqui. Primeiro ponto que chama a nossa atenção. E eu pergunto aos irmãos, Pedro não era soldado. Ele podia estar com a espada ali, mas ele não era soldado. Não era a sua profissão. Não era aquilo que ele dominava. Pedro era pescador. Ele entendia de rede, essa coisa toda. Quando ele pega aquela espada, naquele ato de agressão, que foi um ato, claro, ele estava querendo defender, mas foi um ato agressivo. Ele pega a espada e lança a espada naquele homem. A pergunta, então, que eu faço, será que a intenção de Pedro era a orelha? Será que Pedro mirou a orelha e num gesto extremamente hábil de um bom espadachim, ele retirou a orelha daquele homem? Claro que não. Não precisa nem de revelação nisso, isso é só entendimento racional mesmo. Pedro, ele tocou a espada nele para causar um dano muito maior, para matar talvez. Só que nessa situação ele acerta só a orelha direita, decepa a orelha direita daquele homem e Jesus então o repreende. Qual o ensino que nós alcançamos disso aí? O que isso traz para nós como ensino? Vejam, vamos pegar aqui agora, trazer isso, adaptar isso para a igreja. A espada, quando nós vemos, em toda a própria Bíblia, a espada, ela é tipo da palavra, não é? Quando você lida no embate, do seu dia, porque a igreja hoje, ela luta, a igreja fiel, verdadeira, ela luta contra a tradição religiosa que está em volta. Há uma oposição, da tradição religiosa contra a igreja fiel, a igreja que vai ser arrebatada, aquele povo que vai ser arrebatado. Há uma oposição, e essa oposição, é claro, é feito de quê? Nós já falamos em eventos anteriores,
a razão contra a revelação, a oposição àquilo que é profético, não é? Aquilo que provém da eternidade. São as verdades relativas, que não é a verdade absoluta. Enfim, tudo isso que nós temos comentado. A palavra, quando você usa a palavra na razão, na sua emoção, ela não atinge o homem na alma, atinge o ouvido, fere o ouvido. Foi o que aconteceu ali. Eu vou contar uma experiência para vocês que mostra a prática disso. Eu sempre fui religioso a vida toda, né? Tive eu era de uma família de religiosos, nós éramos religiosos, uma família católica, né? Participava ativamente, minha família toda participava. E eu fui estudar com um colega e um pastor veio me evangelizar. Sabia da minha linha religiosa, daquilo que eu pensava, daquilo que eram as minhas ideias. Outras pessoas já tinham tentado. Esse pastor então veio para me evangelizar. Eu era um profundo defensor dos meus conceitos religiosos, né? Eu defendia o culto que eu praticava, que era idólatra, mas eu defendia aquilo como se fosse uma coisa muito importante. E para mim naquela situação era. E esse pastor foi me evangelizar, ele olhou para mim e disse assim: a sua igreja é uma sinagoga de Satanás. Aquilo foi para mim de uma agressão. Então, eu me contive, né, até por outras coisas e tal. Ele era uma pessoa já de mais idade. Eu me contive, mas a vontade que eu tinha era de ter uma reação violenta com ele ali. Ele me feriu. Ele não atingiu aquilo que era o meu interior, a minha necessidade, a minha alma, não. Ele feriu o meu ouvido. Ele me irritou. Ele me deixou numa situação. Quando você usa a palavra na sua emoção, você vai testemunhar para alguém, você vai falar para alguém, você vai testemunhar da palavra, porque a palavra é que vai realizar a obra. Mas se você não usar a palavra no Espírito, ela não opera salvação, ela fere. A experiência de Pedro ali, Jesus está mostrando ali como, não é? O homem lançando mão da palavra fora daquilo que é o objetivo. A palavra no Espírito, ela atinge a alma. É diferente. Quando você entrega uma palavra, e eu vou contar uma segunda experiência. Eu fui convidado para evangelizar um homem, ele era muito culto. E nós começamos a conversar sobre muitos assuntos. E ele tinha uma tendência religiosa, tinha umas opiniões religiosas até piores do que as que eu tinha. Era uma situação muito difícil a dele, uma linha terrível. Eu fui lá, nós começamos a conversar, e começamos a falar sobre isso. Eu até fui muito... E tinha um evangelista, e esse homem era muito culto, e tinha um evangelista do meu lado. Ele olhou para aquele... Eu já tinha conversado umas 2 horas com ele. Ele olhou para aquele homem e citou um versículo da palavra. Quando aquele evangelista citou um versículo da palavra, mas aquela colocação foi tão no espírito, que atingiu a alma aquele homem começou a chorar.
E ele olhou para aquele irmão simples, era um evangelista simples, e disse: eu nunca tinha ouvido isso. E ali ele pediu que orasse por ele, e aquele homem se converteu ali. Meus irmãos, a palavra, ela precisa ser usada de uma forma diferente. Às vezes você usa a palavra de uma forma até bem colocada e ela não atinge o homem, ela atinge a razão. Mas, na verdade, a palavra dita na emoção, naquilo que é do homem, no seu momento, ou às vezes ele quer compor, às vezes ele quer contrapor a um argumento que alguém tenta. Não adianta você argumentar. Você vai argumentar contra quê? Contra o ídolo? Qualquer argumento que você criar contra o ídolo, você fere. Você não vai atingir o homem. Eu me lembro uma outra ocasião, eu estava na minha casa e uma senhora me abordou e disse: o que o senhor tem contra Maria? Eu pensei que fosse Maria, uma vizinha, alguma coisa. Eu digo: mas quem é Maria? Não, Maria da Bíblia. E eu entendi que ela estava se referindo à nossa irmã Maria, né? Então, eu disse para ela: não, mas vocês não gostam de Maria? Não, minha senhora, não é isso não. Nós respeitamos a irmã Maria, foi uma serva de Deus. Deus a escolheu para que, através dela, o Espírito Santo pudesse operar. E ali Jesus veio, foi concebido. Então Maria foi uma mulher virtuosa, serva de Deus. Só que tem um problema. Maria não é o cordeiro. Então, o projeto de Deus de salvação é no cordeiro. Então, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecador. E aquela mulher parou e disse: ah, que coisa interessante, eu não tinha atentado para isso. Então, a palavra, se você entrar com a palavra na emoção e na razão, ela fere o ouvido, como Pedro fez com aquele religioso ali, com o servo da religião, com aquele que vem a serviço da religião. Não adianta você entrar. É a mesma coisa quando você vai falar sobre sábado, a pessoa se envolveu com aquilo sábado e tudo, não, ele guarda aquilo e tal, ele aprendeu aquilo, é o conceito dele. Então você tem que dizer assim: olha, o nosso descanso é Jesus, Jesus é o nosso descanso, nós descansamos nele todos os dias. Vinde a mim todos vós estáis descansados. O sábado para você é descanso, nós descansamos em Jesus. Então, quando nós olhamos, levamos a palavra no Espírito, não na razão, atinge a alma do homem. E a alma tem necessidade disso, da operação da palavra. É por isso que na carta aos Hebreus, ele diz assim: a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então, a palavra viva é uma espada, mas ela vai aonde? Ela vai aonde separa alma e espírito, ela separa isso, então ela entra no interior. Então, essa é a palavra viva, a palavra no espírito. A palavra na razão não atinge a alma do homem, atinge o ouvido, fere o ouvido e não cria no homem aquilo que é salvação. Porque a palavra, ela gera salvação, né? O homem é salvo pela operação da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, quando é que a palavra é a verdade? Quando ela sofre a ação do Espírito Santo. É a palavra revelada, porque a palavra revelada é Jesus. Então é Jesus que gera a salvação na vida do homem. Nunca use uma palavra fora do Espírito, porque ela não atinge a alma, mas ela fere o ouvido do homem. Foi isso que Pedro fez naquele momento, né? Ali, importante, mas Jesus está deixando ali para nós um ensino importante sobre a palavra, sobre o uso da palavra nesse momento onde as oposições, repito, a igreja fiel e verdadeira sofre a oposição dos religiosos.
mas essa oposição ela só é vencida pela palavra viva. Então é a palavra, não na razão que fere o ouvido, mas é a palavra viva na revelação que atinge a alma do homem. A paz do Senhor a todos.